Você já imaginou trabalhar de casa para empresas no exterior? Seria assim, tipo uma imigração virtual, ou seja, eu moro na Índia, mas eu tenho um call center que eu atendo gente do mundo inteiro porque eu falo inglês. Funciona mais ou menos assim. Isso é ou não uma tendência? Sim, isso é uma tendência, ok? Você vai ver aqui no texto da Jéssica Veloso. Trabalhar home office no aconchego do lar ainda é um desejo de muitas pessoas. Em que posso ser útil, senhor? A novidade é que agora profissionais podem trabalhar de casa para escritórios que ficam em outros países. Esse tipo de prestação de serviço é chamada de imigração virtual. O trabalho é feito por meio de novas tecnologias de comunicação, como Skype, FaceTime, softwares de trabalho coletivo, sala de reuniões online e até telerobôs. Um grande estímulo para esse novo modelo de emprego está na diferença entre os preços das contratações entre nações ricas e países que estão em ascensão. Isso acontece porque os valores pagos aos trabalhadores que vivem em países mais pobres é até 20 vezes menor. E contratar serviços em países onde os custos são mais baratos traz vantagem para as empresas. Mas o fato das pessoas não estarem frente a frente tornava o serviço não comercializável. E aí que a tecnologia digital entra mais uma vez em cena. Ela deixa as pessoas mais próximas. Isso permite que o trabalho freelancer internacional se torne cada vez mais comum em alguns setores. Pessoas de um mesmo time que vivem em países diferentes costumam até desenvolver softwares em conjunto, tudo isso pela internet. A imigração virtual também já acontece há anos, só que lá na Índia. Existem empresas de vários lugares do mundo que instalaram call centers no país. A boa qualidade do Skype e de outras tecnologias mais sofisticadas também facilita esse tipo de trabalho, sem contar na oportunidade de trabalhar em casa. Nem as barreiras linguísticas podem ser levadas em consideração. Atualmente, até a tradução dos idiomas é feita por máquinas. E na hora de contratar coisas, também ficaram mais simples. As empresas encontraram profissionais por meio de plataformas de vagas. Com a imigração virtual, a ideia é que no futuro muitos brasileiros, argentinos, quenianos, ucranianos e indianos, por exemplo, estejam trabalhando para empresas em Nova York. Certamente você se lembra quando o presidente Jair Bolsonaro falou que o Brasil gasta 110 bilhões de reais com educação, aproximadamente uns 5,5% do PIB, né, em educação, e que outros países gastavam menos do que o nosso, mas o resultado era melhor. Bom, um dos pontos desse resultado não ser tão bom é o caso, por exemplo, de uma constatação feita no último índice de proficiência em inglês, divulgado no Brasil. Inglês, como você sabe, é a língua universal. O Brasil aparece em número 53, ok? Num ranking total de 88 países, quer dizer, nós estamos lá no final. E o que poderia ser feito para melhorar esse ensino de inglês no nosso país? Gentilmente, Ani Bittencourt, mestre em ciências da linguagem, educadora, e ela também é empresária e participa conosco aqui do Jornal da Record News. Ani, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. É um prazer para mim estar aí com vocês. Ani, o que acontece é que os alunos, de uma forma geral, no país, estou falando mais talvez do lado do ensino público, os alunos saem do curso médio, têm aula de inglês durante 3 anos e sabem muito pouco da língua inglesa. Exatamente. Acontece toda uma forma errada de ensinar, né? A gente, nos colégios, normalmente, se trabalha muito com a questão gramatical, se foca um conteúdo programático em temas gramaticais, fazendo com que aquele aluno ele pense na gramática primeiro, pense primeiro na tradução, para depois falar aquilo que ele quer comunicar. E isso é uma forma totalmente errada. A gente que estuda a aquisição de língua vê que isso não é uma forma certa de ensinar. Quando a gente aprende a nossa língua materna, por exemplo, português, uma criancinha de 2, 3 anos de idade que está aprendendo português, ele aprende a se comunicar dizendo as coisas que ele necessita, quando está com fome, quando quer um brinquedo e assim por diante. Então, ele se baseia na comunicação através, né, da situação real da vida. E nas escolas, o que acontece? Se trabalha a forma e convenções de que, por exemplo,
é para se ensinar primeiro o verbo to be, em vez de trabalhar uma questão comunicativa. E isso faz com que o aluno programe seu cérebro para trabalhar a forma e não a mensagem que ele está conduzindo. E aí atrapalha nessa fluência que a gente quer ter. Depois de 7 anos, por exemplo, estudando uma língua, normalmente você se torna fluente, né? E aí o que acontece? Só que aqui no Brasil, infelizmente, o jeito que está sendo feito não está funcionando porque visa-se muito mais cumprir uma lei que existe, né, no MEC, ou então ganhar dinheiro em detrimento do processo de aprendizagem em si. E aí isso complica, né? Agora, Aninha, será que os professores também estão habilitados a dar uma aula, vamos dizer assim, inovadora, que conquiste o coração do jovem? Porque os jovens, obviamente, gostam de inglês, cantam músicas em inglês, talvez não saibam exatamente o que significa, mas cantam, não é? Será que esses professores estão preparados para tratar com essa nova juventude ou não? É verdade. Isso é um trabalho que eu como educadora dou aula numa pós-graduação e uma das disciplinas, né, que eu leciono é o uso de aplicativos móveis para ensinar o aluno a aprender melhor. Então, muitos professores e algumas instituições, eles proíbem, por exemplo, o uso do celular na sala de aula pelo aluno. Só que o celular, hoje em dia, ele faz parte da vida do aluno e essa geração, esse milênio, né, esse jovem que nasceu nesse novo século, ele aprende usando as mídias digitais. E a gente, enquanto educadora, a gente tem que trazer isso para a nossa sala de aula. Nós, a minha geração, que tenho mais de 50, por exemplo, a gente aprendeu sentado numa sala de aula, recebendo conteúdo. Essa geração que hoje está na nossa sala de aula, eles não querem aprender assim. Eles aprendem fazendo, teclando, digitando e aí botando a mão na massa. Enquanto a gente não perceber que o aluno, hoje em dia, ele aprende de um jeito diferente do que a forma que a gente aprendeu enquanto criança, a gente não vai conseguir se comunicar bem com esse jovem. Então, a gente precisa mudar. Existem várias metodologias ativas que trabalham justamente isso para fazer com que o aluno seja protagonista desse processo e não meramente receptor desse processo. A gente precisa fazer com que o aluno se engaje, se motive em projetos, em soluções de problemas, né? E até, hoje em dia a gente fala muito de uma sala de aula invertida, onde ele faz atividades em casa e vem para a sala de aula fazer a prática. Isso, na aprendizagem de uma língua estrangeira, é maravilhoso, porque o aluno vai conseguir, com isso, usar todo o tempo da aula para fazer conversação, para fazer aquela atividade que a gente mais precisa quando a gente mora num país onde eu falo português fora da sala de aula e o inglês, por exemplo, dentro da sala de aula. É uma situação de língua estrangeira que a gente chama. O aluno normalmente não tem contato com o inglês fora da nossa sala de aula. Então, eu preciso fazer com que esse contato dentro da minha sala de aula em inglês seja maximizado. Mas não só o aluno ouvindo o professor falar inglês, mas o aluno falando, resolvendo todos os problemas de situações comunicativas de vida real, engajado em projetos, com aplicativos, usando realidade aumentada e algumas outras dinâmicas que a gente consegue fazer para realmente atrair esse aluno para aprender e se tornar fluente nessa língua que a gente quer ensinar. Agora, Annie, é possível você fazer alguma imersão numa sala de aula? Por exemplo, da conversação trivial ser feita na língua inglesa e não em português? Além, logicamente, do livro, além da lição do dia, mas eu digo um contato diário do bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Por favor, pegue isso para mim. Quer dizer, essa linguagem mais... Ou não é possível? É possível, sim, e é muito importante. Quando a gente fala em aquisição de língua, a gente fala num princípio chamado de referência. Muitas vezes o professor, a criança pequena principalmente, quando ela olha para aquela pessoa e sabe que com aquela pessoa ele só vai poder se comunicar naquela língua, falando bom dia, boa tarde, boa noite, e todas as outras coisas que ele queira conversar, então ele vai ter aquela referência
de que com aquela pessoa, aquele indivíduo, ele vai ter que falar sempre naquela língua. E isso torna verdadeiro, torna real a comunicação do professor para com o aluno e de todos os membros da comunidade escolar. Então, ele sabe que ele entrando naquele espaço, ele vai ali entrar como se estivesse em um outro ambiente, falando aquele idioma novo. Isso é muito importante no processo de aprendizagem. Então, todas as pessoas que lidam com o aluno fazerem o mínimo, né? O que você fala, a comunicação mínima é cumprimentar, dizer boa tarde, bom dia, isso é o mínimo básico, mas tudo, eu me refiro a você falar tudo que ele queira fazer, né? Outro dia eu estava na minha escola e uma aluna de 7 para 8 anos chegou junto de mim e tentou falar comigo em português, dizendo que ela merecia ganhar um prêmio e não tinha ganho. E aí eu falei para ela e disse em inglês que ela deveria falar para mim aqui no inglês. E aí ela falou, lógico que ela comete alguns errinhos e tal, mas é normal, é uma criança que está no processo de aprendizagem. Então ela falou tudo isso em inglês. Foi lindo, porque as mães que estavam ao lado disseram, meu Deus, eu estou impressionada, como é que essa menina fala tão bem? Porque a gente faz esse ambiente de falar inglês com todos os alunos nos corredores, na entrada da escola, em todos os lugares. É muito importante que a gente crie esse ambiente de referência, que aqui é o espaço dela falar inglês 100% do tempo, ou tentar, pelo menos. Ok. Ellen, muito obrigado pela gentileza e pela entrevista. Muito grato. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.